gente, tudo bem? Eu sou Fátima Reis, do Empreendedores do Brasil. Estou aqui em Salvador para gravar essa nova temporada dos nossos podcasts. E o meu primeiro convidado dessa temporada aqui na Bahia é o CEO e um dos primeiros fundadores da Agilize Contabilidade, a primeira contabilidade online do Brasil. E, inclusive, ela está em todo o Brasil, tá, gente? Ele que tem formação em ciência da computação, tem inovado muito, né, com essa empresa, a qual eu sou cliente há 9 anos, sou fã, né, sou garota propaganda, inclusive. Então, ele vai estar aqui batendo esse papo comigo para falar das novidades da Agilize. Então, Rafael Caribé é o meu convidado e você, não sai daí que a gente volta já. Volta e aqui, gente, está Rafael Caribé para contar um pouco dessa história, que sempre que eu ouço eu fico feliz porque nasceu aqui em Salvador. Então, Rafael, me conte um pouquinho, nos conte, né, que eu conheço, mas eu quero que todo mundo conheça, como foi que uma pessoa que é especialista em TI entra nesse mercado de contabilidade, né, e já domina o Brasil aí com essa empresa. Então, assim, como foi que tudo começou, você e seus sócios lá atrás? Nos conte aí. Em primeiro lugar, Fátima, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui, como sempre é. Todo meu, querido. Sempre legal estar conversando contigo. Olha, montar uma empresa, ninguém monta uma empresa sozinho. Tá? Então, eu acho que a primeira coisa que eu sempre repito é escolha muito bem os seus sócios. Tá? Escolha pessoas que tenham características complementares às suas, que tenham conhecimentos diferentes dos seus. E o processo da Agilize foi exatamente assim. A gente começou com uma ideia na cabeça, muita vontade de empreender e pessoas com um alto grau de conhecimento para construir uma contabilidade com um formato diferente. O que é que a gente percebeu na época? Que a gente não era bem atendido, a gente tinha uma empresa já, uma outra empresa de tecnologia, e nós não éramos bem atendidos, né, por essa outra empresa de contabilidade. E isso ficou muito marcado para a gente por erros contábeis, algumas questões que, péssimas orientações, não ter acesso ao contador. Tá? Então isso marcou muito a gente. Em paralelo, tinha outras pessoas como o Marlon, que é meu sócio, que tinha um domínio mais bacana de marketing, a gente era de tecnologia, eu e outros sócios. O Marlon e o Rafa Viana tinham um domínio melhor da parte de marketing. O Alberto, que é um cara fantástico, que já tinha uma empresa de contabilidade, então a gente, cara, como é que a gente inova nesse mercado, que é um mercado tão tradicional, que sempre atuou de uma forma e que sempre trouxe as mesmas propostas para o seu cliente final. E a gente ficou pensando, rascunhamos um bocado, a gente falou, cara, já sei, a gente vai oferecer esse treco na internet, online, para que o pessoal tenha acesso à contabilidade. Mas de que forma exatamente, né? Porque o empreendedor, assim, um empreendedor pequeno, ele tem uma necessidade diferente de contabilidade de um empreendedor muito grande. Sim. Até o médio. Sim. Ele precisa saber quanto é que ele vai pagar de imposto, como emitir sua nota fiscal, ter segurança de que tudo que a empresa dele precisa vai estar lá no momento que ele precisa. Ele precisa ter segurança de que a empresa dele está online, está ok, e quando ele precisa emitir uma nota, ele consegue. Então, foi esse pensamento que guiou a experiência que a gente quis proporcionar para o usuário final. Tá? O que é que a gente fez? Criamos uma plataforma onde o empreendedor podia, em primeiro lugar, emitir a nota. Em 2013, não sei se o pessoal, né, quem é empreendedor sabe, que para emitir uma nota fiscal era um problema. Até hoje. Eram 20 e tantos campos para você digitar informação e o cara não sabe, vai para lá, vai para cá, pergunta pro contador e volta, uma confusão. Então a gente criou um formuláriozinho para a pessoa emitir a nota fiscal com apenas 5 campos. Tá? Então ele só precisava saber o cliente, o valor que ele ia emitir e a atividade que ele ia executar em linhas gerais. Então isso já revolucionou um pouco a forma como a gente se relaciona com o nosso cliente. Tá? A gente ousou criar software contábil para o cliente e não para o contador. Sim, sim. Tá? Porque software para contador já existia um monte, até hoje existe um monte no mercado. Perfeito. Mas para o cliente final, entregar para ele o que ele precisa, praticidade, gastar 20 minutos no mês para administrar a sua empresa, na parte contábil, isso foi uma das coisas. Segundo, organização, o brasileiro não sempre é tão bom assim. Então o que a gente fez? Cara, vai deixar disponível para você quanto é que você vai pagar de imposto no final do mês, no final do trimestre, na sua visão, certinho, e vai lhe lembrar sempre do que você precisa cumprir de obrigações. Perfeito. Então, pô, eu esqueci de pagar imposto. Na Agilize não tem isso. A gente vai lhe lembrar, vai lhe avisar. Preciso renovar meu certificado digital. Não se preocupe que a gente vai avisar no período correto. É impressionante. Tá? Então, são coisas que a gente executa muito da contabilidade, porém, a gente entrega mastigado para o cliente, tá? A gente faz tudo e deixa na mão dele apenas o que ele precisa executar. Então, eu acho que foi essa ousadia de produzir software para o cliente final
que mudou muito, né, a realidade da contabilidade. E é obviamente que na outra ponta, para dentro, né, para os contadores, Sim. a gente criou ferramentas que possibilitassem que eles executassem o mesmo trabalho de antes com 10, 15, 30 vezes mais eficiência. Tá? Então, às vezes o pessoal perguntava, como é que vocês conseguem cobrar mais barato? Sim. Tá? A gente consegue cobrar mais barato porque a gente criou um mecanismo de eficiência muito grande. Tá? Então, era uma preocupação de não trabalhar da forma como todo mundo trabalhava. E aí vai desde coisas muito simples, né? De olhar o trabalho do contador no dia a dia. Sim. E às vezes falar, tudo que você precisa agora para você duplicar a sua produtividade é comprar uma segunda tela, Sim. colocar do lado do seu computador, e aí você vai poder ter visualizações duplas no negócio. Até coisas muito mais complexas, como automações, entrar em instituições do Estado, do governo federal, e puxar informações para que o computador possa ter mais eficiência na execução do seu trabalho. Então, foram vocês já fora da faculdade, né? Vocês já estavam com outros negócios na área de tecnologia. Exatamente. Mas pela dor, olha que bacana, gente. Eles identificaram uma dor deles e disse, vamos entrar no mercado porque não existe. E foi um tabu quebrado, né? Foi, com certeza. Interessante é que o Alberto, ele tinha uma empresa de contabilidade. Que eu era cliente. Exatamente. Uma empresa, vamos chamar de tradicional, não tem nada de errado com tradicional, Sim. porque sempre trouxe o que precisava para o cliente, mas ele teve uma visão. Foi. Né? Ele entendeu o conceito da coisa. Deixa eu ser o primeiro. Exatamente, deixa eu ser o primeiro. Né? Já que alguém vai ter que revolucionar esse negócio aqui, deixa eu ser o primeiro. E da gente, a gente tem uma empresa de tecnologia e a gente precisava de um propósito. Sim. Eu acho que essa é a palavra que o empreendedor nunca pode perder. Qual é o seu propósito? Como é que você melhora o mundo ao seu redor? Como é que você colabora? Não, eu sei que tem 1000 causas diferentes pra gente atuar, claro. A gente pode atuar em qualquer situação. Mas profissionalmente, como é que a gente faz? Como é que a gente faz cada vez melhor, se melhorando sempre? E como é que a gente entrega um produto fantástico que vai mudar a contabilidade? E foi o que aconteceu. Se a gente observar o cenário da contabilidade no Brasil, sim, foi exatamente o que aconteceu. Foi. Todo mundo se modernizou, o cliente final sempre ganha, e isso é uma maravilha. E detalhe, o Alberto não foi o meu contador, ele foi o meu aluguel virtual. Sim, escritório. E aí, quando eu conheci a Agilize, que alguém me indicou, eu tinha um problema com o contador há um tempo, e eu só tinha problema, e vinha taxas, tudo. Porque a gente aprende, eu sou administradora, mas na faculdade a gente não aprende nada sobre isso. É no dia a dia. A vida prática. Né? E aí, quando eu fui, na época era o Yang que trabalhava com vocês, né? Me explicou tudo. Então, uma coisa que eu não conseguia há anos com o contador, em um mês eu resolvi com vocês. Foi isso que foi, assim, rápido para eu trocar de contabilidade. Tô até hoje. E indico para todo mundo. Então, assim, aí eu achei interessante, porque o Alberto, eu tinha renovado. E aí, quando eu falei, eu vou cancelar, porque a minha contabilidade me dá o endereço. Aí, quando ele descobriu que era vocês, ele não me cobrou a multa, porque eu ia só mudar de endereço, né? Eu era cliente dele ainda. Aí foi bem interessante. Então, assim, você não foi o primeiro CEO, né? Porque já são 10 anos, né? Não fui. Mas você é o que está mais em evidência e é o que realmente tem feito as coisas acontecerem. Que lições você tirou como gestor, né? Porque você ser um dos sócios é uma coisa, trabalhar em partes de tecnologia ou de marketing é uma coisa, mas você ser o gestor. Que lições você tirou aí? Bacana. Então, assim, eu não fui o primeiro, né? Como você citou, mas eu aprendi muito com os que vieram antes de mim. Tá? Então, eu acho que essa é uma característica, sabe, de você não destruir tudo que quem veio antes de você fez. De você aproveitar e você enxergar que todo mundo contribuiu de alguma forma. Eu lembro de um episódio muito específico. Na época era um outro CEO que estava à frente e o nosso concorrente levantou uma rodada de investimento multimilionária. E na época eu, mais inexperiente, a gente, meu Deus, e agora o que vai ser da Agilize? Ele falou, calma, vamos ver o que é que o mercado vai responder. Primeira lição, o mercado é soberano. Quem diz como vai se comportar uma empresa é o mercado. Impressionante. Você propõe uma inovação, mas se o mercado não aceitar, sua inovação vai pro buraco. Se você baixar demais o preço e o mercado não aceitar, sua empresa vai pro buraco. Então você tem que ter visão. Você precisa ter tranquilidade para olhar a verdade. Tá? A verdade tem que estar à frente de tudo. Às vezes dói. Você receber umas porradas. Sim. Olha, seu serviço não tá bom não, viu? Isso aqui não tá legal não. Então, assim, você tem que ter coragem de mudar, de aceitar a crítica. Então, assim, quando o Ricardo, né, que era o CEO, falou isso, a mais pura verdade. Tá? Então, isso foi um fato que me marcou muito. O segundo fato que me marcou muito foi um outro CEO que veio antes. E assim que eu assumi como CEO da empresa, que foi em 2016,
eu ia fazer um movimento específico lá. Eu falei, a gente precisa aumentar as vendas da empresa, e para aumentar as vendas da empresa eu preciso investir nisso. Aí ele, respire primeiro, analise os dados que você tem na sua empresa, para você tomar uma decisão baseada em dados. Não tome decisão exclusivamente baseada na sua intuição. Intuição é um excelente guia para lhe mostrar um norte. Lhe mostrar, é mais ou menos por aqui. Agora que você tem mais ou menos uma direção, confirme com os dados. Não vá na sua intuição exclusivamente. Perfeito. Então, a partir da análise dos dados, eu mudei a estratégia da empresa. E provavelmente eu não estaria aqui contando essa história se não fosse essa análise, né? Que o Camilo trouxe para mim. Que você parou para ouvir. Que eu parei para ouvir. E ao parar para ouvir, eu também peguei assim, o Marlon tinha feito um plano de negócio em 2013. E ele falou, vamos olhar o plano de negócio que eu escrevi em 2013? Eu falei, vamos olhar esse plano de negócio. E lá tinha escrito exatamente o que foi feito para que a Agilize evoluísse. Tá? Na época a gente precisava de tomar uma decisão se a gente botava mais dinheiro em marketing, se botava dinheiro em vendas. E a gente optou por um caminho específico, que foi a garantia de dobrar as vendas em 1 mês de trabalho. Tá? A gente estava estagnado no processo de vendas há muito tempo. E essa decisão fez que a gente dobrasse o volume de vendas em apenas 1 mês de trabalho. Graças ao meu esforço individual, muito pelo contrário. Graças a um esforço coletivo de observar tudo que foi feito no passado, aprender com o erro e conduzindo a empresa por estágios diferentes. Depois que você dobra as vendas, você faz o quê? Como é que você continua crescendo? Porque, como eu falo sempre, a jornada ela não termina. Ela muda. Ela apresenta novos desafios para você. Lidar com 20 pessoas numa empresa é muito diferente de lidar com 300 pessoas numa empresa, que é o que a gente tem agora. Você precisa de outras características. Você precisa se preocupar em equilibrar execução, atividade, meta, desempenho, com cuidar de pessoas, cada vez mais desenvolver pessoas. Elas são as pessoas, são o motivo que a gente trabalha e que vão transformar a Agilize numa empresa de 1.000 pessoas, de 20 mil clientes, numa empresa de 1.000 pessoas e 100 mil clientes. Exatamente. Que é o foco, né? Então, assim, exatamente. Eu super admiro o trabalho de vocês e gosto, gente, muito da Agilize, né? Tanto que me convidaram para ser a garota propaganda, né? Porque eu gosto tanto. Porque, assim, quando a gente entra no painel e não tem aquela chatice, porque o sistema de São Paulo é muito chato. Ele chega a ser pior do que o daqui. O daqui ainda é bom em relação ao dele. E quando eu entro no painel e coloco só o nome da empresa com CNPJ, como é o segmento, emito a nota, gente, e acompanho tudo, né? Que eu tinha esse problema quando é o pagamento, e aí sobe o pagamento, e tem os lembretes. Gente, é fantástico. Então, assim, foi a melhor coisa pro pequeno empresário. Porque não tem, né? Não é todo mundo que tem departamento de financeiro, contábil. Então, assim, é uma mão na roda. Então, assim, desafios muitos, né, nesses 10 anos. Muitos mesmo. E tipo assim, como foi que vocês enfrentaram especificamente, porque vocês pegaram realmente a pandemia, porque a gente teve um em 2014, né, que foi logo que vocês começaram, né, e me veio uma pandemia. Exato. Nos conte aí. Bom, foi uma jornada muito divertida, eu posso dizer assim, porque ela é uma aventura, tá? A gente começou, né, quando a gente começou em 2013, 14, que a gente lançou um sistema, a gente primeiro enfrentou todo tipo de desconfiança. Então, o cliente olha assim, caramba, R$99? Isso aí é pilantragem. Isso aí tá errado. Não, esses caras vão roubar o dinheiro da gente, não vão fazer contabilidade. E a gente teve que educar o mercado, em primeiro lugar, de que aquilo era uma instituição séria, tá? De que, eu vou fazer todo o trabalho de contabilidade, esses caras vão jogar tudo pra gente. Não. Quem tem que assinar é o contador do mesmo jeito. Exatamente. Então, o trabalho fica conosco. O que a gente quer é prover ferramentas, e a gente quer ferramentas para o cliente final, para que ele tenha uma excelente visão da empresa dele, e a gente quer ferramentas para o contador, para que ele tenha mais eficiência na execução do seu trabalho. Então, isso por si só já é um grande desafio. Educar o mercado. Fala, gente, o que a gente está fazendo é sério, a gente vai entregar, e isso você conquista com o quê? Com o tempo. Tá? Então, a gente foi provando na prova do tempo, que a gente conseguia entregar o que ele precisava, o que o cliente precisava. Grande desafio. Segundo grande desafio, não é comum você trocar tanto de CEO, mas a gente precisou fazer isso para amadurecer a visão da empresa. Então já foi um outro desafio grande. Terceiro, como comunicar a Agilize, né? Contabilidade online, o que é isso? Quem sabe o que é contabilidade online? Então, é um novo termo que você cunha e você
divulga para o grupo de pessoas que você quer comunicar. Como comunicar? Internet, rádio, como é que você alcança o maior número de pessoas possível? Então foi um outro aprendizado. Como fazer propaganda, como propagar essa ideia Sim. para o maior número de pessoas possível. Depois, como você citou, aí foi um desafio daqueles, né? Uma empresa como a nossa, que é uma startup, passou por um período complicado, que foi a pandemia. Só que vida de empreendedor também precisa de um pouquinho de sorte. Então, um mês antes, nós tínhamos recebido uma rodada de investimentos. E isso ajudou um pouco a gente ter tranquilidade na hora de tomar decisões. Então, a gente acabou de receber, tínhamos metas a cumprir. Sim. Tá? Aí, pessoal, calma, segura, porque a gente sabe que está num período complicado, então você não pode queimar caixa, que é uma coisa que preocupação. O que mata a empresa é fluxo de caixa. Tá? Então segura, porque tá uma época muito complicada e tal. A gente, tudo bem. Os 2 primeiros meses foram desesperadores, queda de 40% nas vendas, e a gente respira. Respira, que a gente já passou por situações difíceis antes. Então, assim, a gente sabe lidar com crise. Né? Que é uma outra coisa que o empreendedor, principalmente o CEO da empresa, tem que saber lidar. Entendeu? Você tá ansioso, respira na frente do pessoal. Pessoal, olá, vai dar tudo certo. A gente tá tomando todas as providências para que isso funcione. Isso passa tranquilidade para o time. Isso. Tá? Então, a gente recebeu baixa de 40% nas vendas. Crise leva a inovação. Neste momento, a gente só atendia 14 cidades no Brasil. E a gente tomou uma decisão muito ousada. A gente decidiu atender o Brasil inteiro. A gente falou, vamos atender o Brasil todo. Tem mais empresas no restante das outras 5.500 e tantas cidades no Brasil que precisam do nosso serviço, que precisam de inovação, que precisam de facilidade. Quando a gente tomou essa decisão, a gente retomou o volume de vendas, quase que no mês subsequente. Tomamos outras decisões corajosas, como, por exemplo, a gente atuava exclusivamente para prestadores de serviço. Como nosso parceiro, né, a Stone, eles tinham um foco muito grande na parte de comércio, a gente falou, vamos atender comércio também. Isso. Né? E eu falando pro pessoal da empresa, galera, a gente vai atender o Brasil todo. O pessoal, meu Deus! Eu falei, não é só isso, a gente vai atender comércio. Aí o pessoal, você é doido? Eu falei, não é doido não, a gente não vai fazer de forma irresponsável. Sim. Existe um plano, existe uma forma como a gente vai fazer isso, e a gente conta com todo mundo na empresa, tá? Então, passar por essa crise foi uma das coisas mais importantes na vida da gente. Em 2021, começamos a enfrentar o dilema de toda startup, que é o quê? O dinheiro está acabando, reduzindo, normal, vamos levantar outra rodada de investimento ou não. Você falou, cara, vamos ver o que a gente consegue fazer com as próprias pernas aqui? Vamos. Tomamos uma decisão muito corajosa de não levantar uma nova rodada de investimento e falar, vamos descobrir se nós temos uma startup que vai queimar a caixa a vida toda. Sim. Ou se nós temos uma empresa que vai gerar lucro, que vai gerar, né, vai ser uma empresa super profícua, né? robusta no futuro próximo. E o que a gente descobriu, que apesar de termos passado por mais um perrengue, de ter que fazer, eu costumo dizer que a gente deu um 180 no transatlântico, que a empresa já tinha um determinado tamanho, então a gente jogou a âncora no mar, deu um ajuste que foi doloroso pra caramba, mas no final desse processo a gente descobriu que a nossa empresa, ela também pode dar lucro e se manter com as suas próprias pernas. Isso é bom. Então isso foi uma lição, né, de construção e uma paz de espírito pra gente, de saber que a gente tem uma empresa. Sim, isso é muito bom, né? Exatamente. É o processo, né? Não tem esse negócio de que vai ser fácil. Não existe facilidade, né? Então as estratégias você até trouxe pra gente, né? Sim. Então, quais são os principais fatores que contribuem para o sucesso da Agilize? Eu até imagino o quê? Olha, primeiro é inovação. É você pegar uma coisa que todo mundo faz de um jeito e a gente fazer diferente. Coragem. É você ir para onde ninguém tá. É muito fácil, vírgula, né? Já é difícil empreender em São Paulo. Você ir para São Paulo. Mas você empreender em Kijing é mais difícil. Você levar uma contabilidade com uma proposta completamente diferente para outras cidades que não têm acesso é muito mais difícil. Então hoje a gente tem clientes em cidades que a gente só tem um cliente. Mas é o maior orgulho do mundo pra gente. Sertão da Bahia. A gente se orgulha demais disso. A gente olha assim e fala, caramba, a gente tá ajudando onde ninguém quer ir. Pois é. A gente tá lá. Pois então, inovação. Coragem de investir nas pessoas. Sim. A gente fez uma coisa recentemente lá na Agilize, que a gente contratou uma plataforma de educação gratuita para os funcionários. Legal. Que dá direito a inglês,
graduação, Perfeito. pós-graduação, mentoria. Para quê? Porque a gente precisa investir no futuro da empresa. Sim. Tá? Então, E ter pessoas preparadas. pessoas preparadas para assumir os próximos grandes desafios. Pessoas que Perfeito. pensem a empresa conosco, tá? Que ajudem a gente. Então, investir em pessoas. E uma outra coisa que é fundamental, principalmente na época da gente, que a gente está vivendo uma realidade de 100% online, 100% remoto, o trabalho da gente não tem uma sede praticamente. Tem uma sede pequena para fazer umas reuniões de vez em quando, mas todo mundo em casa, como é que você controla o trabalho desse pessoal? Pois é. Controle é uma palavra complicada. Você prefere controlar a quantidade de horas que uma pessoa trabalha ou a eficiência, a produtividade do que ela faz? Perfeito. Então foi uma mudança de paradigma muito grande. Então a inovação não acontece só fora, ela acontece dentro também. Perfeito. Como é que você muda esse paradigma? Como é que você fala assim, para mim, não importa se você está trabalhando 8 horas, 6 horas, o que importa é se você consegue vender um determinado volume, se você consegue executar tanto de imposto, quanto você colabora no crescimento da empresa, na inovação. Se você está entendendo o que é que está acontecendo de mudança no mundo, já está usando IA para fazer as suas atividades. Então hoje na Agilize, eu posso te garantir que a inovação é tão enraizada que boa parte do time usa IA para alguma coisa. Usa no mínimo para, quando você vai fazer uma entrevista com alguém, você usar uma transcrição daquilo ali, Sim, você fazer um script, resumo né? daquilo ali Sim. com inteligência artificial. Isso. O pessoal de tecnologia nem se fala, usa pra caramba, usa em tudo. E a gente também, para os sistemas que a gente tem de financeiro, para facilitar preenchimento de financeiro e tudo mais. Então, a inovação faz parte da raiz da nossa empresa. Tá? E pessoas, né? Vocês investem muito. A cultura é fantástica da Agilize. Se você olhar assim os valores que a gente tem, que são 4: bondade, justiça, beleza e verdade. Que é o que? Representa o ideal humano. Tá? Eu quero saber qual o ser humano que não se identifica com uma coisa como essa. Sim. E a gente traduz isso dentro da Agilize. Né? O que é beleza pra gente? Beleza é quando você faz um sistema muito bem acabado, quando você tem um atendimento excelente, quando o cliente avalia você como 10. Isso é a beleza expressa dentro da Agilize. Tá? A verdade é, os dados vão nos mostrar a direção. E por aí vai. E a gente vai desenvolvendo esse conceito humano dentro de uma empresa que tem um fim comercial, obviamente. Sim. Mas por que não ser um pouquinho humano? E entregar para a humanidade um retorno. Não, isso é legal porque assim, sempre que eu preciso falar com uma das pessoas, eu ligo, sou muito bem atendida, eles são realmente ágeis na solução. Às vezes a gente se aborrece mais com a educação, né? Diz assim, eu não estou conseguindo resolver isso. Não, não se preocupe, o que é que está acontecendo? Em até 24 horas a gente resolve, entra no sistema, está lá tudo resolvido. Então assim, isso é muito bom. Porque, como você falou, a gente não tinha esse contato com o contador. Exatamente. E o time que atende a gente são contadores, né? Exatamente. Porque assim, eu quero falar com esse departamento. Então, é direcionado para aquela pessoa que é especialista naquilo. Exatamente. Então, TFF, quando a pessoa abre a empresa, sempre orienta o que é que você quer, o que é mais caro, o que não é. Então, orienta. Então, é a pessoa específica para aquilo. Então, assim, eu super recomendo a Agilize para pequenos e médios empresários, porque grande geralmente tem o seu próprio departamento, Por né? isso que a gente focou no pequeno. A gente sabia que a carência estava ali. Que a pessoa que mais iria demandar desse tipo de serviço seria o pequeno. E é quem movimenta, né, o país. Exatamente. Se você olhar a volumetria de empresas que são pequenas, médias, micro, todo mundo, caramba, é um volume enorme. Você vê que a gente sofreu com a pandemia com a queda do pequeno, né? Que foi fechando. Exatamente. Um grande fechou não é a mesma coisa que o pequeno, porque o pequeno movimenta realmente um comércio. Quando eu vejo o comércio fechado, é triste ver, né? É muito triste. Gente, eu tô aqui para indicar mais um livro da editora Gente, que é nosso grande parceiro, que é do Jerônimo Telmi, A Arte de Falar e Fazer. Então, nada melhor para trazer esse livro, trazendo uma pessoa que, além de falar, fez, né? Então, super recomendo esse livro. Foi lançado agora, em agosto. E toda edição aqui dos programas, eu sempre vou estar trazendo um livro com pessoas que têm realmente feito a diferença na editora. São best-seller, viu? Grande maioria. Já quero. É muito bom. A maioria desses livros, no próximo eu vou trazer mais. Mas agora eu vou fazer um break rapidinho. Veja aí um pouquinho da Agilize e a gente volta já.
bate-papo maravilhoso com o CEO da Agilize Contabilidade Online. E eu quero saber quais são os próximos objetivos para a Agilize aí a curto, médio prazo, porque vocês sempre têm novidades aí pra gente. Maravilha, maravilha. Excelente pergunta. E tenho muitas novidades para contar aqui. A primeira delas é que quando a Agilize nasceu, a gente focou no cara que era pequeno, mas não tão pequenininho. Tá? Então, assim, um cara que é prestador de serviço, médico, engenheiro, advogado, administrador, que presta serviço para a sociedade. Recentemente, esse ano, em março desse ano, a gente lançou o primeiro aplicativo MEI, produzido por uma empresa de contabilidade online do Brasil. Legal! Tá? A gente já está com quase 3 mil clientes nesse aplicativo. Olha! Então é um aplicativo gratuito, né, no qual você pode entrar, administrar o seu MEI, abrir o seu MEI. Legal. Tá? Abrir o MEI. Então é uma coisa super legal, porque a gente descobriu a estatística do Brasil nesse aplicativo. Que as pessoas têm muita dificuldade de pagar até a taxa de R$50, 50 e poucos reais do MEI. Então a gente auxilia no processo de, já deixei de pagar 3, então vou jogar esse negócio pro alto. A gente, cara, não faz isso. Tem gente que tá com o nome na dívida ativa por causa disso. Então o nosso aplicativo, ele faz isso. Para quem precisa de um suporte mais robusto dentro desse aplicativo, a gente entrega esse suporte com toda a expertise da contabilidade da Agilize. Legal. Tá? Então, e como tem é o nome pessoas... do app? Agilize MEI. Amei. Amei. Muito legal, né? Então, o Agilize MEI é um aplicativo que vem trazer essa inovação e descobrir a necessidade desse microempreendedor, né? Do microempreendedor. Porque eu não digo que não tem microempreendedor. Existe microempresa. Você já é empresário. Tá? Não existe microempresa. Exatamente. Ou microempreendedor. Existe a microempresa que vai crescendo e a gente quer acompanhar o empresário na jornada inteira dele. Tá? Então, primeiro a gente olhou para o pequenininho, Sim. que é o micro, e tá com várias parcerias fornecendo um bocado de solução prática do dia a dia do MEI. Legal. Tá? Então, conta, maquininha, tudo que você possa imaginar Legal. aí. Seguro, né? Legal. Seguro contra desemprego. Se eu ficar sem faturar durante um tempo, o que acontece com o meu MEI? Sim. É uma preocupação que muitos MEIs têm. Bacana. Então, tem muita coisa legal. O Adriano é um cara fantástico que está cuidando dessa parte de produto, que é sócio da gente desde o começo, então tá lá com a gente desde o princípio, entende tudo desse mercado. Estamos com bons parceiros, então isso é uma novidade super legal que tá surgindo. Na outra ponta, né, a gente estava no pequenininho, Sim. depois a gente foi pro menorzinho ainda, pro meio, e na outra ponta dos clientes que estão começando a ficar um pouco mais robustos. Sim. A gente tem algumas soluções que a gente está montando para esse cara. Tá? Então, um sistema integrado com alguns RPs de mercado, que vão facilitar muito a vida do cara que já tem um porte um pouco maior. A gente tem um sistema de RH muito bem construído, muito simples, que vai entregar para ele também a possibilidade dele gerenciar 10, 15, 20 funcionários. O objetivo da gente também não é pegar um cara que tem 300 funcionários, assim, é pegar o cara que precisa, que tem uma necessidade mais... Sim, quem tem 300 tem geralmente Geralmente já tem um setor, tem um departamento e tal. A gente quer ser... A pretensão do nosso RH é ser o funcionário, o RH da empresa. Sim, sim. Tá? E orientar o funcionário, o cliente nessa linha. Então, são duas novidades que eu acho que são fundamentais de entender que a gente está acompanhando o ciclo de vida do empresário durante todo o processo dele. Sim. Tá? Desde o momento da constituição, e a gente ainda quer ir além. A gente quer pegar o cara antes dele formalizar a empresa. Sim. Não formalizou a sua empresa ainda não? Veja se é vantagem você formalizar ou não. Sim. Tá? Então a gente quer acompanhar o empresário e ajudá-lo nesse processo que é difícil no Brasil, que a gente já sabe. Tá? Então, essas novidades são super, super legais. Muito. E a gente está correndo atrás de parceiros, né, parceiros robustos que vão trazer e facilitar esse processo com a gente. Tá? Mais uma pergunta. O MEI, a MEI, que eu já amei, eles têm esse serviço gratuito. Exato. Mas ele vai dizer, Agilize, mas eu quero vocês cuidando da minha contabilidade, porque eu vou esquecer de pagar, etc e tal. Eu posso pagar os R$ 99,90 todo mês? Eu vou dizer que não. Vai pagar mais barato, porque não é justo que um cara que dá menos trabalho pague tão caro. Legal. Então a gente cobra mais barato ainda para o cara que é MEI, para ele ter um suporte, a gente ajudar ele em tudo que ele precisa. Tudo mesmo, tá? Então, eu tô com uma dívida no meu MEI, tá? Meu nome tá na dívida ativa. Às vezes ele nem sabe disso. A gente fala assim, ó, seu nome tá na dívida ativa. Tá? Então, assim, veja olha o buraco que você está se metendo se você não regularizar seu processo. Então, as facilidades que a Agilize já tem, que é, olha, seu imposto está aqui, dentro da sua plataforma, você pagou ou não pagou, você já tem direito a tais benefícios porque você pagou determinada volumetria de impostos. Você esqueceu de pagar o imposto do mês tal, então tudo isso tem.
Mas se ele precisar de auxílio de coisas mais profundas, do tipo, o MEI ele só pode distribuir um determinado volume de dinheiro, eu estou faturando mais, ou então eu tenho que importar um equipamento de fora, ou um insumo. Como é que ele faz isso? Então, o Agilize, o Agilize MEI, né, o AMEI, né, tem o Agilize MEI Premium, que dá suporte a ele por um preço mais barato do que eu falei aqui, né? Ah, então tem esse que é o Exatamente. app, ok. E aí ele tem suporte direto com os nossos especialistas. Ah, vale tá? a pena. Vale muito a pena. É. E ajuda ele, inclusive, na parte de imposto de renda. Então, assim, se ele tiver Isso é dificuldade de legal. como declarar imposto de renda, os benefícios do MEI e tal, então a gente ajuda com tudo isso. Então, é um aplicativo muito legal, a gente está aprendendo demais. Acho que o melhor da jornada empreendedora é você aprender. Ah, eu vou falar com amigas minhas e clientes fantástico. que são MEIs em São Paulo para elas entrarem. Fantástico. Você vai ver que eles não vão se arrepender. Eles vão. A gente emite nota fiscal através do Emissor Nacional, que foi lançado agora. Legal. E que é obrigatório emitir por lá. Então a gente já está integrado, tudo bonitinho. Então você gerencia tudo na plataforma. Como sempre, gente, a agilidade é com eles. Mas, tipo assim, mudando de assunto, mas fazendo parte do assunto, eu soube que a partir desse ano, quem não regularizar sendo ME o Simples Nacional pode perder o Simples Nacional. Pode. É isso mesmo? É exatamente Traga isso aí para os nossos Olha, isso é uma ouvintes. coisa curiosa, né, que acontece. O Simples Nacional é um grande benefício, né, que os empresários têm no Brasil. Vale a pena para, sei lá, 99% das empresas. Existem exceções, é claro, mas tem pessoas que perdem a condição de Simples Nacional porque ou não pagam imposto, ou tem algum problema de declaração e tal. Então, assim, na Agilize não acontece isso, mas tem clientes que chegam e deixam de pagar o imposto, por exemplo. Tá? Então, imagina o problema que ele vai ter de ter uma tributação muito maior no ano subsequente. Qual é o trabalho que a gente faz? O governo federal, ele comunica às empresas que vão ser excluídas do Simples Nacional. Assim que o governo comunica pra gente, o que a gente faz? Comunica ao cliente. Olá, tudo bem, cliente? Nós identificamos aqui um problema na sua empresa. Você precisa regularizar, senão você perde a condição do Simples Nacional. Tá? Então a gente auxilia o cliente em todo o processo, todo, 100% do processo, para que ele regularize a empresa dele, para que ele não deixe de ser Simples Nacional. A preocupação da gente é com o cliente. Tudo que eu quero é que o cliente não pague mais imposto. Entendeu? Tudo que eu quero é que ele é pequeno. Qualquer coisinha na vida dele impacta o negócio. Impacta a vida dele. Impressionante. Então, ele é eu presa, às vezes. Ele é a empresa e é ele mesmo. É o cara que varre o chão, é o cara que vende, é o cara que tá atrás do balcão. Então, assim, nossa preocupação é com esse cara. Tá? Com esse cara, para que ele tenha tranquilidade para gerir o negócio dele. Porque a gente tem esse sócio pra vida toda, né? Exatamente. Esse é um dos sócios. Querendo ou não, E não esqueça que esse programa, além de estar aqui no canal do YouTube, também vai estar no Spotify. Então, compartilha aí com os amigos empresários. E quem está pensando em empreender, procura a Agilize Contabilidade, porque eles abrem gratuitamente, não é isso? Também. E sendo pelo Empreendedores do Brasil, os 4 primeiros meses você tem 50% de desconto. Nas 4 primeiras, não é legal, gente? Vai pagar R$50 por 4 meses, cada mês, viu, gente? Por favor. Então, super indico, mais uma vez, é nosso patrocinador aqui desse programa. E a gente fala de tendências, né? Sempre está mudando, o que é que está sendo. Então, você acha que na contabilidade tem tendências novas aí chegando? O que é que você acha assim? Isso vai, agora para 2024 a tendência vai ser maior essa? Enfim, Bacana. Nos conte aí. Olha, eu costumo dizer, como a gente presta muita atenção em tecnologia, a primeira coisa que é uma notícia boa para todos os contadores do Brasil e para todos os clientes de contadores do Brasil é que o governo ele está se modernizando. Tá? Então, antes a gente tinha que, literalmente, né, pegar um machadinho e entrar na floresta amazônica, cortando lá e se virando para puxar as informações presentes nos sites do governo, puxar as informações do site das prefeituras. E o que é que está acontecendo agora? Graças, inclusive, ao surgimento das contabilidades online, né, a gente conseguiu, junto ao Serpro, tá, que depois de muito tempo, que fosse desenvolvido um mecanismo para que a gente pudesse ter um mecanismo oficial de consulta dessas informações. Então, tudo que dava muito mais trabalho antes, agora dá menos. Tá? Então, isso vai favorecer o quê? A inovação, vai favorecer a redução de custos da prestação de serviços de contabilidade. Então, uma tendência que eu acredito que vai acontecer é novidades tecnológicas vão chegar por aí e a qualidade da prestação de serviço em geral vai subir. Tá? Então, isso é um ponto que eu acho super relevante.
né? Um outro que eu acredito que vai acontecer em breve, que já aconteceu na verdade, que é as mudanças, né, que o governo está fazendo, tá? MEI. Para começar com o MEI, emissão de nota fiscal era por município. Cada município tinha uma forma diferente de emitir nota fiscal para o MEI. Sério? Seríssimo. O que aconteceu agora? O governo que lançou um emissor nacional de notas fiscais. Olha a vantagem que você tem quando você faz isso. Primeiro, menos desperdício de recursos de cada município contratar uma empresa específica. Segundo, o MEI só precisa de um lugar para emitir o seu documento fiscal. E isso eu acredito que vai expandir para todas as outras empresas. Tá? Nos estados, pelo menos você tem apenas alguns estados que são emissores de nota fiscal. Mas imagine 5 mil municípios emitindo. Cada um com um formato diferente, cada um com uma metodologia diferente de emissão. Então, isso é um grande problema. Sim. Tá? Então, assim, eu prevejo que esse tipo de coisa vai mudar drasticamente. Que a gente vai se relacionar com a tecnologia de uma forma mais saudável. Não tão desperdício de recursos, sabe? Sim. Que a gente, pô, tudo bem que a gente E tem bastante tempo, porque recurso. economiza muito Exato. tempo online. Nossa, eu sou a rainha da PP, gente. Exato. Então, assim, a tendência natural, mais uma vez, é que a inteligência artificial ela venha para aumentar a produtividade, não para substituir o contato humano. Então, assim, lá na Agiliza é uma premissa básica. A gente vai usar a inteligência artificial até a tampa. Mas, se o nosso cliente quiser falar com uma pessoa, ela vai falar com a pessoa. Ai, gente, eu acho isso 10 em vocês. Exatamente. Ela vai falar com um contador nosso especialista. Então, é uma premissa básica. A gente precisa entregar para ele a automação que ele quer, tá? Não chegar lá impondo, olha, agora você vai falar com um robô, tá? Que tem 99,9, isso é um saco. Exato. Então, assim, caramba, isso aí é lindo você ver a tecnologia ajudando o ser humano. Super. Tá? E pra gente é uma premissa básica, e eu acho que para o mercado em geral é super em voga, né? A gente tratar isso como uma coisa natural, entender, dar tranquilidade aos nossos funcionários, que eles não vão ser substituídos. Né? Não é isso. Tá? A proposta da gente não é essa. Vai ajudá-lo, como foi sempre. Precisa. Sempre. Que o cara que fazia um imposto, hoje ele faz 50. Entendeu? Por quê? Porque a gente fez automação. Porque vocês começaram lá atrás com 10, 20, hoje vocês estão com 300. Então, assim... Exato. E vocês estão usando cada vez mais tecnologia. Então, Perfeito. Isso não acontece com vocês. A tecnologia é para ajudar. Exatamente. E, gente, é um diferencial. Você vê que Com loucura. certeza. É um diferencial, porque hoje eu tenho fornecedores, plataformas interessantes pra gente no marketing, enfim... que eu não tenho ninguém para poder falar. Isso é angustiante, porque às vezes o abençoado não resolve o meu problema, o robô, só uma pessoa. Então, por favor, gente, pense, tem que ter um 0800 aí. A gente gosta ainda do contato humano. E para resolver, então, maravilha. Melhor ainda. E assim, como é que vocês avaliam a satisfação do cliente? Olha, isso é uma premissa básica pra gente desde o primeiro dia, tá? Então, antigamente, o que a gente fazia? No iníciozinho, quando tinham 100 clientes, 200 clientes, a gente conversava com todo mundo. Oi, tudo bem? Como é que você tá? O que é que você tá achando do serviço? Por quê? E quem tem que fazer isso, principalmente no início da empresa, viu, pessoal? Vocês que estão empreendendo, vão começar a empreender, quem tem que fazer isso é o CEO da empresa, tá? É o dono da empresa. Os donos da empresa. Por quê? Um funcionário, quando ele é colocado numa posição como essa, ele tem uma mentalidade de resolver o problema, tá? E não tá errado, não, ele tá certo. É a preocupação dele. O foco dele. O empreendedor, quando vai entrevistar um cliente, o foco dele é aprender. Seu foco é o aprendizado. Quando você foca em aprender, você descobre o que o cara não tá dizendo. Você descobre assim, ó, você tá conversando às vezes no final da entrevista. A gente teve uma agora que foi linda. Porque o cara tava falando, a gente seguindo um script, um roteiro, ele... Eu posso mostrar uma tela pra vocês? Olha como a pessoa, ela mesma quer ajudar. Eu posso mostrar uma tela pra vocês? E foi a parte mais rica da entrevista. A entrevista durou o dobro do tempo. Eu preocupado com o horário do cliente, ele, não se preocupe, não, eu tenho tempo. Eu falei, então vamos embora. E aí a gente começou, olha, aí ele mostrou, eu gosto disso, dessa ferramenta eu gosto disso, eu tenho dificuldade com isso. Ele, se vocês tivessem tal coisa, facilitou demais. Por quê? Faz parte da natureza humana, dos bons seres humanos, querer ajudar, querer ver o progresso, se relacionar. Então isso é muito bonito de ver. Então, conversem com os seus clientes. Claro que não dá pra gente conversar com 20 e tantos mil clientes agora. Então, mas quando ele quer, ele liga. Quando ele quer, ele liga. E assim, a gente faz... Cara, quando um cara sai da Agilize, é um drama lá, né? E tem que ser mesmo, tá? É uma questão de estado, tá? Então, quem cuida do churn ou da saída de clientes da minha empresa sou eu, tá? Não delego pra mais ninguém. Claro que tem 20 pessoas do meu lado olhando, falando isso e aquilo, mas quando sai,
cara, deu trabalho danado para trazer esse cliente para Agilize. Por que que ele saiu? Então a gente busca sempre melhorar. A gente quer conversar com o cliente, a gente quer descobrir por que Mas ele ele não está sai geralmente satisfeito. porque cresceu muito e vocês não atendem mais? Acontece também. Acontece isso. Acontece do cara quebrar. De simplesmente quebrar. É o maior índice de saída da Agilize hoje, mas o maior disparado. Né? O cliente que começa pequeno, né? Então a gente tem que entender o ciclo de vida dele. E que a gente está lá, inclusive, nesse momento difícil, que é, você vai fechar sua empresa? A melhor forma de fechar sua empresa é essa. Não larga esse treco pra lá não, que vai dar problema pra você depois. Então, é acompanhar, tá do lado, inclusive nos momentos mais difíceis da empresa. Não, e eu sou testemunha, viu? Porque eu fechei minha empresa aqui e levei para São Paulo e todo passo a passo vocês me orientaram. Não é à toa que eu sou fã. Então, assim, na visão de Caribé, quais são os diferenciais que fazem a Agilize melhor contabilidade? Eu vou dizer, contabilidade não só é online, não, é a contabilidade. Porque muita gente já substituiu a online pela tradicional. Então, o que é que você acha assim? Os diferenciais da Agilize são esses, na minha visão. Porque cada um deve ter a sua visão. Claro. Eu vou citar assim, ó. Eu acho que a gente tem uma característica de não olhar muito pra fora, tá? O que é que o concorrente está fazendo? O que é que a contabilidade tradicional, a online ABC está fazendo? Isso é você, eu acho que é até uma fuga, né? Você foge de quem realmente tem a resposta para a sua pergunta, que é o seu cliente, tá? Então, eu não estou preocupado em ser melhor do que A, B ou C. Eu estou preocupado em ser a melhor solução para o meu cliente, tá? Então eu chego e falo com ele, cara, como é que você enxerga esse serviço? O que é que você precisa? Quais são suas dores? O que é que você não está dizendo? Tá? Então, assim, tem gente que não diz nada, mas diz no comportamento do software. Então a gente olha ele dentro do comportamento do software que ele está usando. A gente sabe, talvez até melhor do que o próprio cliente, que ele está passando por dificuldade financeira ou ele vai passar por dificuldade financeira. Então, assim, esse tipo de coisa faz parte da nossa natureza, tá? Quando a gente montou a empresa, a gente não ficou olhando o que é que nossos concorrentes têm primeiro porque não tinha concorrente. Tá? Se a gente falasse de contabilidade online, não tem referência. A referência somos nós. Tá? Então, o que é que você propõe para um cliente desse, se você não tem referência? Isso cria um hábito. Né? Você acostuma-se a olhar para o seu cliente e prover soluções para o seu cliente e se preocupar com o que o seu cliente está dizendo. E não o que o concorrente está fazendo. Que bom que ele está fazendo, ótimo. Que bom. Perfeito. Foco no cliente. Perfeito. E assim, vocês então hoje tá no Brasil inteiro, né? Quais são os grandes desafios de vocês atenderem o Brasil inteiro hoje? Olha, é muito difícil estar no Brasil todo. Primeiro, pelas complexidades de tecnologia que eu citei. Então, as cidades às vezes têm uma nota fiscal, têm uma declaração específica. Tem cidades que até hoje, acredite, não tem nota fiscal eletrônica. Acredite, Sério? seríssimo. Mesmo Então, sendo obrigatório? mesmo sendo obrigatório, tem cidades que não tem. Não tem nota fiscal. Olha, meu amigo, eu trabalho com talão até hoje. Eu falei, é mesmo? É. As gráficas não gostaram muito disso. Pois então. Mas a inovação não pode ficar esperando. É verdade. Ela vai. É. Assim como a gente avança como ser humano, É. a inovação chega também para trazer E eu achei inovação. Só você não. Todo mundo. Então, assim, menos as gráficas. Então, assim, a gente tem uma dificuldade natural tecnológica, a gente tem uma dificuldade de lidar com a legislação específica de cada município. Então, por isso que a Agilize tem um processo rigoroso de quando vai entrar no município, fazer um trabalho de homologação desse município, tá? Para saber, principalmente, se tem alguma taxa especial para ser paga, se tem alguma declaração que precisa ser informada. Outra coisa, cada cidade ou estado tem uma forma diferente de abrir uma empresa, tá? Então, uma cidade A você pode ter um escritório virtual, na cidade B você não pode. Tem cidades que você pode abrir a empresa na sua casa. Tem cidades que não pode. Então a gente tem que entender a dinâmica desse negócio. Então, E não vocês tem um mergulham, manual. né? Então vocês mergulham naquela cidade que tem Exatamente. interesse. E não tem um manual dizendo assim, ó, aqui pode isso, isso, isso e aquilo. Não existe isso. Às vezes é muito assim, ó, fecha os olhos, vai tateando, e aí vai descobrindo. Vai descobrindo, vai Na descobrindo. primeira cidade, descobriu ali, aí o segundo cliente já vai ser mais Exatamente, fácil. Já exatamente. Então a gente tem muito cuidado na hora de fazer isso. Claro que, como o processo é muito complexo, às vezes os clientes falam assim, meu Deus, tá demorando. Eu falei, olha, mas a gente entende agora o processo, como é que funciona, e aí a gente faz tudo e deixa bem claro o processo, né? Acho que a pior coisa que pode acontecer é você não ser claro com o seu cliente, tá? Então deixando claro que é a primeira abertura que a gente está fazendo aqui, então pode ser que a gente passe por algum intempério, alguma coisa, alguma dificuldade,
Mas, enfim, são as dificuldades por naturais. conta, né, da legislação daquela E tá cidade. melhorando, viu, Fátima? É o que eu tô dizendo sempre. Melhora, melhora, melhora. O governo tá se modernizando em todas as áreas. Então, hoje em dia, antigamente, se você falar em abrir uma empresa em um dia, era impensável. Era 40, 60 dias para abrir uma empresa. No de São Paulo foi o quê? 3 dias? 7 Exatamente. Hoje em dia, você fala em abrir empresa em um dia. Olha como mudou. Assim, mudou tudo. Eu acho que é uma onda boa, um vento positivo, porque a um MEI vento de é assim, progresso. Mas hoje a gente tá falando de empresas normais que abrem. Isso Se é você não tiver ótimo. uma necessidade especial, do tipo assim, ó, pô, vou trabalhar com produtos químicos. É óbvio que você precisa passar por um processo mais rigoroso de abertura de uma empresa. Perfeito. Porém, do contrário, Serviço mesmo não tem, né? não tem, caramba. Então, assim, por que você vai criar caso com um cara que quer movimentar a economia? Então, acho que essa visão de Brasil, como um todo, ela tá amadurecendo, tá? E isso é bom pra todo mundo. Eu acho. Uhum. E tipo assim, já que vocês expandiram o Brasil todo, vocês pensam em atender outros países? Tipo Portugal, A gente já tentou. Argentina? É sério? É, foi uma aventura, mas acho que a gente não estava preparado para isso. E também isso é bom você reconhecer que às vezes não é o momento e dar um passinho para trás. A gente tentou entrar na Itália uma vez. É, a gente tentou entrar na Itália, foi um processo. Lá eles têm um regime muito parecido com algumas coisas do Brasil. Algumas coisas, não são todos, não, mas alguns são parecidos com algumas coisas. E a dinâmica é um pouco diferente. Só que na época a gente tava muito imaturo no Brasil ainda para dizer assim, ó, vamos expandir e tal. Então demos um passo maior que a perna e aprendemos, como sempre. Aprendemos que não era o momento. É possível, tá? Então assim, para dizer assim, é bem possível que aconteça isso em algum momento, exatamente. Daí a gente tá mais robusto, mais estável. Como acontece assim, é porque a dinâmica de uma contabilidade fora do Brasil é um pouco diferente, tá? Então, por exemplo, na própria Itália, na Austrália, Estados Unidos, né, você tem pessoas e empresários que podem cuidar de sua própria contabilidade, que é muito mais a parte financeira, e você buscar uma assessoria talvez na parte de imposto de renda, tá? Aqui no Brasil você precisa de um contador mês a mês assinando seu balanço, Isso você suas acha coisas. que ninguém tira não, né? Aqui no Brasil eu acho difícil, porque a gente precisa de um processo de fiscalização ainda muito forte. Eu acho que no futuro, num futuro mais longo, A gente não tá nem aqui mais. eu acho que é possível, sim, da gente ter uma outra configuração. Mas eu quero estar preparado para esse futuro. Então, por isso que a gente está construindo. A gente tem um sistema financeiro, a gente tem um sistema de RH, a gente tem outras coisas que complementam a vida do cara. Tá? Então, para estar preparado para esse momento. Pois é. E agora eu vou para aquele intervalo rapidozinho que a gente vai fazer o ping-pong na volta. Vamos lá, gente. Estamos de volta para encerrar esse bate-papo maravilhoso. E ele agora vai responder com uma frase e uma palavra. Vamos lá, Rafael? Vamos sim. Para você, empreender é? Resiliência. Para você, inovação é? Construir o futuro. Qual a palavra não faz parte do vocabulário de Rafael? Desistir. Que postura o empresário deve ter em relação à sua vida e ao seu negócio? Aprender sempre. E qual a motivação para Rafael continuar empreendendo? Realização. Qual a sua melhor realização até hoje? Me tornar um ser humano melhor. Para você, o importante é a caminhada ou a chegada e por quê? A caminhada, porque não existe chegada, existe só caminhada. A gente sempre chega E começa de continua, novo, a gente chega e começa de novo. Empreendedor é isso. Exatamente. E com a própria Agilize você tem essa experiência, né? Se reinventa. Terminou o desafio, você busca outro e aí vai em frente. E para a gente encerrar o nosso bate-papo, que dica você deixa para aqueles que querem empreender no mercado de contabilidade? Olhe para a Câmara da Verdade e deixe essa mensagem. Olha, para empreender no mercado de contabilidade, você tem que estar ligado nas tendências que estão acontecendo agora. Tem muita coisa boa acontecendo, tá? Não desista, persista, busque fazer as parcerias certas. Se você tem um domínio da parte técnica de uma coisa, busque parceiros complementares. Uma pessoa de tecnologia, uma boa pessoa de marketing e vendas, e aí você vai construir uma empresa de futuro, porque você não vai estar focado apenas na parte técnica. E a mais principal de todas, a dica mais sublime de todas, seu foco é no seu cliente. Preste atenção nele, olhe menos para a concorrência e olhe mais para o seu cliente.
Bacana, Rafael, obrigada. Mais uma vez, um bate-papo com você. Você trouxe muita novidade da última entrevista que a gente teve, né? Muita coisa boa aconteceu, apesar da pandemia. Eu acho que a gente tem que tirar o que é bom, né? De Com tudo certeza. na vida a gente passa por perrengues e alegrias. Não vai ser sempre muito bom e nem sempre ruim, graças a Deus, né? Então eu desejo muito sucesso para a Agilize. Pra nós. Que Deus abençoe a sua família, os negócios de vocês. E vocês que nos acompanharam, meu muito obrigada. E fica a dica: seja a mudança que você quer ver. Faça a diferença. Fiquem com Deus e até o nosso próximo programa.